Recebendo pela segunda vez, eu acredito, aqui conosco, né? O ex-juiz, né? O Julier Sebastião, ele que é um pré-candidato à disputa à Prefeitura Municipal de Cuiabá pelo PDT. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Bom dia aos nossos telespectadores do SBT, do programa SBT Comunidade. E é sempre muito bom retornar aqui ao programa, conversar com você, e principalmente neste período em que vamos falar sobre a nossa querida Cuiabá. Com certeza. Então isso me deixa muito feliz e muito alegre de estar aqui. Perfeito. Conforme nós estamos comunicando, chamando você durante toda a semana, dando sequência à série de entrevistas aos candidatos, aos pré-candidatos à disputa rumo à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Hoje eu converso com Julier Sebastião, do PDT. A partir de agora o tempo está valendo, 20 minutos para a gente bater um papo aqui. Ótimo. Né? E eu já lhe pergunto, por que o senhor quer ser prefeito de Cuiabá, pré-candidato Julier Sebastião? Olha, Agnello, eu vou te responder com uma questão muito simples, porque sou cuiabano aqui, como eu considero cuiabano todos que moram em Cuiabá, não importa a sua origem, porque eu sou natural de Chapada dos Guimarães, cresci aqui em Cuiabá, estudei no Baú, na Escola Técnica, na Universidade Federal, morei no Araés, no Alvorada, enfim, no Boa Esperança, então conheço Cuiabá como poucos conhecem, na sua história, na sua cultura. E uma das coisas que me motivaram a deixar a magistratura foi justamente esse sentimento de poder olhar para os nossos conterrâneos, para as nossas cuiabanas e dizer, olha, vou deixar 20 anos de magistratura federal, hoje seria desembargador federal em Brasília, do TRF da primeira região, para ajudar a nossa cidade, para melhorar a vida do nosso povo, para cuidar da nossa gente. E essa missão, essa tarefa que encampei com muita tenacidade e dedicação e espero, sem dúvida nenhuma, retribuir tudo aquilo que esta cidade me deu, a minha família, as minhas filhas, enfim. Esse é o motivo que estamos aí, como diz, para esse pleito. Bem, o senhor já se colocou aí a serviço, obviamente, da população cuiabana, usando de toda a sua experiência como magistrado que foi. Mas, olhando para esse cenário político, administrativo de Cuiabá, da capital do estado de Mato Grosso, o que o senhor percebe que ainda falta? O que está funcionando e o que não está funcionando? E o que é que Julier, sendo prefeito de Cuiabá, faria para tornar a vida do cidadão cuiabano melhor? Agnello, você começou essa frase com algo que define muito bem o que está acontecendo na nossa querida Cuiabá. Você definiu falta. Eu coloco a palavra sinônimo, ausência. Em Cuiabá, a ausência de prefeito, a ausência de políticas públicas que beneficiam os mais pobres, a ausência de qualquer sensibilidade e preocupação com aqueles setores que estão mais vulneráveis à crise econômica, à crise social que o país passa e que reflete muito em Cuiabá como um grande centro urbano. E essa ausência ela é materializada, por exemplo, Agnello, quando no dia do aniversário da cidade, no dia 8 de abril, o prefeito a abandona. Você veja que esse abandono, nós estamos aqui num programa muito bem assistido e que trata realmente desses assuntos de comunidade, da família. Você pense nesse público em que no dia do seu filho, o pai some, vai embora, pega um avião e vai para outro lugar e abandona o seu filho. Qual o sentimento desse filho, qual o sentimento dessa família em relação a essa pessoa que tem essa postura? E é isso que vale também quando analisamos as condutas públicas, quando tratamos de sentimento e de presença do poder público. O prefeito não estava no aniversário de Cuiabá porque efetivamente não tinha nada para mostrar à cidade, às cuiabanas e cuiabanos, e ele mostrou mais uma vez isso, a sua ausência, a ausência de políticas de saúde pública, de saneamento público, de transporte público, mas uma presença sempre constante. O benefício da prefeitura aos mais ricos da cidade.
O senhor acredita que o atual prefeito Mauro Mendes está trabalhando apenas para seus amigos mais próximos, a classe mais abastada, para aquilo que verdadeiramente lhe interessa enquanto pessoa, empresário? É isso que o senhor está querendo dizer? Do ponto de vista dos cuiabanos mais pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das donas de casa, dos donos de casa, das famílias cuiabanas, é ausência, insensibilidade. E se vende isso muito tranquilamente, de que o prefeito não gosta de pobre. Isso se materializa em medidas administrativas. Na sua opinião, Mauro Mendes não gosta de pobre? Sem dúvida nenhuma, as suas políticas públicas são contra os pobres. E é isso que nós vamos inverter em Cuiabá, Agnello. Nós vamos falar diretamente com as nossas cuiabanas e cuiabanos que vamos inverter as prioridades em Cuiabá. Nós daremos prioridade às questões sociais. Vamos tratar da saúde pública. Não vamos mais ter situações como a que vivenciamos entre o Pedra 90 e o bairro vizinho, em disputa por uma policlínica, porque o prefeito, a prefeitura anunciou que vai fechar aquela unidade de saúde e levar para o outro bairro. O senhor está falando do Pedra 90 e o Pascoal Ramos. Exatamente ali. Porque não é só o Pascoal Ramos também, porque há os outros bairros nas imediações. Então, um conflito entre moradores, entre cuiabanos de bairros, provocado pela ausência de sensibilidade da prefeitura. Ora, nós pensamos diferente quando falamos em inversão de prioridade. Nós não vamos fechar unidades de saúde, nós vamos ampliar, abrir outra, recuperar, impedir que se danifique, estruturar. Isto é inverter prioridade, é tratar a cidade a partir de seus moradores, de suas famílias, e essas estão na onde? Nos bairros. E é isso que nós queremos trazer de volta para a cidade. Veja que ao longo desses 300 anos, Agnello, Cuiabá sempre primou por não se cuidar daqueles que mais precisam dos serviços da prefeitura. E, como todos nós sabemos, chegou a hora disso. Chegou a hora disso. E isso vai se fazer dizendo claramente, olha, esta administração tem uma opção preferencial pelos pobres. Porque os ricos não precisam dos serviços da prefeitura. Certo. O senhor vem de uma prestação de serviço por 20 anos na magistratura, o senhor atuou no judiciário. O senhor ainda não ocupou nenhum cargo no legislativo, nem tampouco no executivo. O senhor se sente preparado para esses desafios, para promover essas mudanças, para mudar esse estado de contemplação à população, quando o senhor aborda essa questão da ausência, da falta, do não atendimento, principalmente das questões mais cruciais da população? Olha, sem falsa modéstia, Agnello, mas você está fazendo a comparação entre um empresário falido e eu, sem falsa modéstia, um prefeito falido. E eu vou ser bem sincero, você me fez uma pergunta menosprezando 20 anos de magistratura e eu vou te dizer, qual a preparação para se fazer a melhor política pública de segurança pública que esse Estado já teve, que foi o desmantelamento do crime organizado no Estado, com a prisão do João Marcanjo, do comendador, de seus comparsas. Foi polícia na rua? Não. Foi uma política deflagrada, criminal, sobre o nosso comando, com a nossa presença. Que administrador tem essa experiência? Fui procurador do Estado, conheço a administração como ninguém do Estado. Juiz federal por 20 anos, hoje seria desembargador federal. Conheço a administração pública federal, estadual, como ninguém. E, portanto, me sinto sim. Tenho mestrado na Inglaterra, me sinto preparado sim, com todo esse currículo, Agnello, para falar que vou defender os mais pobres. E isto que me dá essa experiência. Então, quando se faz esse tipo de pergunta, eu vou dizer, me apresente do meio político, quem seria este super-homem magnânimo, etc. Não há. Há este aqui, humilde, chapadense, cuiabano, que se dispõe a deixar sua magistratura, o seu salário de R$40 mil por mês, que é o que ganha um juiz federal, e dizer claramente, vim para a disputa aqui com nossos também valorosos candidatos, mas com uma preocupação básica. Chegou a hora da gente inverter as prioridades. Vamos dar prioridade aos mais pobres, às periferias. Não vamos deixar, por exemplo, que o centro histórico de Cuiabá continue como está.
por que a prefeitura não obriga a Energisa a fazer cabeamento subterrâneo no centro histórico de Cuiabá, para se revitalizar aquela área e dar segurança aos cuiabanos e cuiabanas que precisam de transporte público e transitam pelo centro de Cuiabá à noite. Que o digam os estudantes da minha querida Escola Técnica, hoje Instituto Federal. Rotineiramente, vítimas de assalto naquela região pela ausência do poder público. E é isso que nós não queremos, Aguinaldo. E é por isso que eu me apresento aqui humildemente aos nossos cuiabanos e cuiabanas para dizer, olha, vamos fazer 300 anos, vamos mudar a história de Cuiabá. Vamos fazer com que ela deixe de ser a vila que vem sendo há 300 anos, servindo só aos ricos da cidade. O senhor pretende construir esse projeto, sendo o senhor prefeito da capital, o senhor pretende construir esse projeto com parcerias públicas e privadas? O senhor pretende construir este projeto através de parcerias políticas? O senhor pretende construir este projeto trazendo Brasília para a capital, trazendo o governo do estado para a capital, ou o senhor tem outras alternativas? Olha, Aguinaldo, qualquer projeto de inclusão social, e disso que estamos falando aqui, de inclusão social, passa necessariamente pela construção de parcerias, de políticas públicas adequadas, de interlocução e de diálogo. Isto é fundamental. Isso significa dizer que os partidos políticos são fundamentais nessa construção, Aguinaldo. Os partidos são a base de interlocução política e, portanto, é assim que nós vamos dialogar com eles. E não fazendo como o atual prefeito faz, copta o vereador e não conversa com o partido. Isso não é democrático, não é transparente, e isso é um princípio que viola notadamente a questão de probidade e de ética no relacionamento entre os poderes. Nós vamos dialogar com a sociedade, vamos dialogar para construir políticas de mulheres, de idosos, de crianças, políticas de saúde, com diálogo com o Conselho da Cidade que vamos instaurar, com um projeto que coloque Cuiabá na frente de outras cidades no que se refere ao cuidar da sua cidade, ao fazer com que a sua cidade tenha sustentabilidade, que construamos uma Cuiabá segura socialmente, economicamente e segura do ponto de vista de criminalidade também. Porque a prefeitura também é ausente nesse aspecto, não só na saúde. Qual a política de segurança pública que nós temos em Cuiabá municipal? Não existe. Temos um arremedo de guarda municipal. Os bairros, a violência tem explodido abertamente por falta de iluminação, não cuidado com terrenos baldios, pela ausência do serviço público municipal. Então, quando falamos em inverter prioridades, significa dizer, estaremos presentes nos bairros. Vamos tratar da administração com a prioridade para aqueles que são mais fracos. O senhor conseguiu, obviamente, uma notoriedade enquanto magistrado, atuando duramente contra o crime organizado. O senhor citou minutos atrás. O senhor entrou para a história desse país quando desarticulou talvez uma das maiores quadrilhas que operava e no esquema criminoso que se operava aqui nesse Brasil, instalado aqui no Mato Grosso, que culminou com a prisão do ex-bicheiro João Arcanjo. Mas o senhor acabou também, de certa forma, durante esse período, pisando no calo de muita gente da política mato-grossense, que até hoje se sente incomodado com o senhor. E muitos já vieram a público e demonstraram essa insatisfação com o senhor. Eles estão por aí, atuando por aí, né? O senhor não vê dificuldade do seu trânsito nos corredores políticos do estado de Mato Grosso, nessa composição, nessas parcerias políticas que se faz necessário para administrar uma capital tão importante como Cuiabá? Ao contrário, Agnello, a população quer justamente o contrário disso. Ela quer uma pessoa independente e como juiz eu fui, sem dúvida nenhuma. E isso me lembra uma das senhoras que eu vi, uma das idosas, que me inspirou a deixar a magistratura. Foi no final de uma audiência daquelas de crime organizado, ela me abordou e falou assim,
doutor Juliano, nós precisávamos de juízes assim como o senhor também na política. E aquilo ficou anos na minha cabeça, Guilherme. E eu digo isso hoje. Então, é justamente com aquele espírito que aquela senhora me disse que venho para essa campanha eleitoral me apresentar para discutirmos a melhoria da nossa Cuiabá e da vida das nossas famílias aqui. Então, nesse aspecto, acho que estamos em sintonia com o sentimento da população. E creio que os políticos também já entenderam isso, de que há essa sintonia, de que a população exige padrões éticos, exige mudanças e comportamentos que devem ser diferentes a partir de agora, porque é assim que a população quer. Então eu me sinto aí, não vou dizer que estou na crista da onda, mas estou junto com outra série de pessoas que vêm também com um espírito inovador para melhorar a vida das pessoas. O senhor está falando, o senhor cita como exemplo aí o governador Pedro Táxi, por exemplo, que também veio da área jurídica. Cada um tem a sua história, sim, né? As histórias são individuais e depende dos posicionamentos, né? Nós temos um posicionamento claro a favor da democracia, do povo cuiabano, dos mais pobres, e isso nos inspira. E essa dificuldade, ela é tão irreal no que você falou, que nós, há quase um mês antes do prazo final para as convenções, já consolidamos a nossa aliança, estando o PDT, o PT, o PCdoB, estamos dialogando ainda com 4, 5 ainda legendas, devemos ter uma coligação com 6 a 8 partidos nessa coligação, nessa aliança, o que demonstra um poder muito grande de aglutinação em torno de um ideal e de um programa mínimo, que é inverter a prioridade em Cuiabá. Vamos deixar de tratar bem os ricos para tratar melhor os pobres. E essa aproximação com o PT não pode ser negativo ou prejudicial no deslanchar da sua campanha, uma vez que o Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente, está sendo pichado em todo o país por conta desses escândalos sucessivos que estão sendo mostrados? Isso não pode te prejudicar, não pode te enfraquecer, não pode, de certa forma, prejudicá-lo ao longo dessa caminhada? Olha, aqui no município de Cuiabá, que eu saiba, quem está preso é um secretário do PSDB e vários secretários do PMDB e de outros partidos. Então vejam que eu não preciso ir longe para fazer a análise e dizer para você que isso não nos preocupa. Partido que ao longo de 13, 14 anos construiu o que existe de rede social hoje para os pobres no Brasil, e isso tem que ser respeitado. Tem uma liderança fundamental, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que lidera todas as pesquisas presidenciais. Então, acho que todos os partidos são importantes e que não se deve confundir crimes com partidos, né? Porque senão nós vamos deixar de fora do que está acontecendo no Brasil hoje só o nosso partido, o PDT, que não tem nenhuma figura, pelo menos de grande porte ou pública, envolvida nessas questões todas. Pré-candidato Juliano Sebastião, nós temos uma grande deficiência da industrialização, desenvolvimento na área da industrialização aqui na capital. Nós não avançamos nesse quesito. Como o senhor imagina esse cenário do desenvolvimento econômico, industrial, já falando, obviamente, da abertura de novos postos de trabalho, sendo o senhor prefeito da capital? Olha, Guilherme, eu gosto sempre ainda que tenha sido juiz 20 anos e acabe fazendo mestrado, estudando, eu gosto sempre de falar simples para as pessoas, para que elas possam entender. Então, assim, quando fala em desenvolvimento econômico, a pessoa já pensa, vai discutir assunto de rico. Eu vou falar, não, vamos falar sobre criação de emprego, de renda e de trabalho. E é isso que nós temos como prioridade, porque isso melhora a vida do povo. E nós temos, para fazer isso, nós precisamos resolver 3 coisas que me parecem importantes em Cuiabá, para geração de emprego, renda e trabalho. A primeira é a questão fiscal da prefeitura. Ou seja, nós temos que melhorar a arrecadação do município com política séria de arrecadação, arrecadando de quem deve arrecadar. Por exemplo, o rico em Cuiabá não paga IPTU, especula com terreno baldio, compra, fica lá criando mato, gerando insegurança e não paga IPTU. Nós vamos discutir IPTU progressivo, vamos fazer com que os serviços melhorem, mas ao mesmo tempo a arrecadação acompanhe isso, cobrando daqueles que não pagam impostos hoje. O segundo aspecto para gerar renda, emprego e trabalho às pessoas é investir no distrito industrial.
Veja, Agnello, que alguns dias atrás conversei com um grupo de empresários industriais do Distrito Industrial. Eles me traçaram uma situação caótica lá, falando e reforçando essa questão que nós estamos dizendo, de que a prefeitura é ausente, não é só para os pobres. Veja que no Distrito Industrial, os empresários e industriais relataram que lá não tem infraestrutura nenhuma, que já reclamaram inúmeras vezes à prefeitura, solicitaram, que foram feitas promessas, que ninguém cumpriu, que continuam, que aparecem lá só para cobrar tributo e assim por diante. Ou seja, não há qualquer política de incentivo ao desenvolvimento de implantação de indústrias, de empresas naquela área. Porque eles falam, a questão é simples, nós não temos infraestrutura, não temos assistência, não temos política empresarial para essa área por parte da prefeitura, que nos vê apenas como um cofrinho de porco, de poupança, só para arrecadar uma moedinha para o cofre municipal, sem dar nada. Isso eu não estou falando dos pobres, estou falando do Distrito Industrial. Né? E isso demonstra que nem nessa área a prefeitura vai bem. Por quê? E aí eu vou chegar no terceiro ponto para essa questão de emprego, renda e trabalho. Ontem à noite nos reunimos com pequenos proprietários rurais da chamada Zona Verde de Cuiabá. E eu lhes pergunto, cadê o SEASA? Por que nós não temos um centro de comercialização dos produtos para os nossos produtores rurais da redondeza? Por que não temos uma política de agricultura no município para incentivar a pequena produção, o seu consumo e a sua comercialização? Então é assim que nós pretendemos tratar emprego, renda e trabalho nesse projeto inclusivo que vai melhorar a vida, principalmente dos mais pobres. Nosso tempo já está esgotado, pré-candidato Julier, mas eu quero deixar o senhor aí, obviamente, em 30 segundos aí, fazer as suas considerações finais. Primeiro, Agnello, obrigado a você, ao programa SBT Comunidade, ao Abdala que está aqui no backstage, como diz, né? A recepção de todos, dos câmeras-mans aqui, e ao telespectador pela paciência de nos ouvir. E alertá-los sobre o que Cuiabá já passou. Não se pode repetir a história como tragédia. Ou seja, nós tivemos uma história de prefeito que foi reeleito e abandonou a cidade no meio do mandato. Como dizia o antigo companheiro e vereador Pignatti, abra o olho, companheiro, essa história não pode se repetir, porque nós vimos o caos e o retrocesso que isso foi em Cuiabá. Então não vamos permitir isso com uma administração ausente. Conversamos nessa tarde com o pré-candidato Julier Sebastião, do PDT. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus lhe abençoe nessa caminhada, viu?